Daqui a pouco a gente vai falar sobre os perigos da rabeira. Você já ouviu falar nesse termo? Sim, ou talvez, ou com certeza. Olha essa imagem. Olha essa imagem aqui de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com Marcos Meyer e Celso Mariano, juntinhos aqui no estúdio. Já manda pergunta para eles sobre esse tema, tá? É um perigo. Inclusive, em outras partes do país tem os famosos surfistas de ônibus, né? Tem que ficar atento. Eu volto já. E a gente tá de volta para debater um assunto. E por que é um debater um assunto? Porque eu vou debater com você, vou debater aqui com o Marcos Meyer, que está aqui junto comigo, e também com o Celso. Bem-vindo, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente vai discutir esse assunto hoje com duas pessoas muito importantes nas suas áreas, né? O Marcos Meyer não é a primeira vez, inclusive que já veio aqui na TV, veio em outros programas, veio aqui na Vida Não Para também. O Celso Mariano, que é especialista em trânsito, também já esteve aqui. Então, duas pessoas que entendem muito sobre suas áreas e sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Você já ouviu falar sobre rabeira? Pegar rabeira em ônibus, por exemplo? Essa é uma prática perigosa, isso pode acabar em uma tragédia. Foi o que aconteceu aqui em Curitiba. Um menino muito jovem, acho que ele tinha 14 ou 15 anos, acabou falecendo porque estava pegando rabeira e deu de encontro com outro ônibus que vinha no sentido contrário. Uma situação absurda, uma irresponsabilidade, e a gente vai falar sobre isso agora. Afinal de contas, de quem é essa responsabilidade? É do pai desse adolescente? É desse jovem? Porque não são só adolescentes, tá? Tem muito adulto fazendo isso daí. Muito adulto. É o motorista? São os pais? Afinal de contas, quem está no meio dessa situação? Bem, pra gente iniciar esse assunto, o que é a tal da rabeira? Explica pra gente, Celso. Qualquer um já viu uma carreta ou uma jamanta. Tem lá o chamado cavalinho, que é a unidade tratora, e está engatado nessa unidade tratora a carroceria, que é a carreta propriamente dita. Um faz força, o outro vai de arrasto. A rabeira é como se o ciclista tentasse reproduzir uma situação como essa. E essa unidade tratora aí pode ser uma moto, pode ser um carro, pode ser um ônibus. Aqui em Curitiba, o que temos visto, como a infração mais comum é utilizar o ônibus, porque a estrutura aqui da cidade tem as canaletas, que são vias exclusivas para a circulação de ônibus, então há uma certa facilidade, digamos assim, para cometer esta loucura, Carla. Isso é uma loucura. A bicicleta não foi feita para se deslocar sendo tracionada dessa forma. E o ônibus também não é uma unidade tratora para bicicleta, nem o carro, nem outra moto, nem outra bicicleta, que a gente vê de tudo um pouco por aí, né? É uma transgressão às regras de trânsito, mas é, antes de tudo, uma transgressão ao bom senso. Eu tenho a impressão que qualquer pessoa que completou a 8ª série, o 9º ano, tem uma noção mínima de que aquilo ali é perigoso, ou deveria por instinto perceber que é perigoso. Bem, no trânsito nós vemos que tem dois tipos de falhas nesse sentido. Tem aquele que não percebe o risco mesmo, daí tem um problema de educação para o trânsito, inclusive. É um ignorante, é o que a gente chama assim do sem noção. E tem um monte, incrível isso, mas tem. E tem aquele que até já levou algum susto, então ele já teve uma experiência que poderia ter provocado uma mudança, mas aí ele vai pela adrenalina. É divertido, porque pela diversão. Vê naquilo uma forma de diversão cujo custo vale. É incrível também isso, E aí se você põe uma camada de legislação, de fiscalização, olha, isso é proibido. Cá entre nós temos uma fragilidade nisso, porque a legislação não é muito clara, embora tem que forçar a barra para dizer, não, mas eu posso fazer porque não é proibido. Mas não está bem claro, há uma melhora a ser feita aí. E há uma dificuldade imensa de fiscalizar isso. Porque a bicicleta, embora seja um veículo, não há um sistema eficaz para multar o ciclista. Nem o pedestre. A lei de trânsito prevê isso, mas na prática não dá para fazer. É uma coisa absurda, porque a gente tem uma mistura de falta de noção, de gente completamente fora da realidade, com uma obrigatoriedade do governo, da prefeitura, do município, fiscalizar algo que, obviamente, é perigoso e pode matar, Marcos? Exatamente. É extremamente perigoso.
E aí a gente diz assim, muita gente fala assim, que o adolescente não mede bem o perigo. Essa é uma parte da resposta. Eu vou explicar de um jeito bem simples da gente entender didaticamente. Aqui na frente da cabeça é o lobo frontal. Eu não vou ficar nos nomes técnicos, mas o que significa? Essa parte é responsável por tomar decisões, medir o perigo, ter o sistema lógico, e essa parte ainda não está pronta no adolescente, só vai amadurecer lá pelos 21, 22 anos. Então o que é mais forte no adolescente? É a parte do sistema límbico, que é o que? As emoções. Então, se ele percebe que ali vai dar uma emoção super legal, ele vai, por quê? Porque a parte lógica dele de medir e de decidir a respeito do perigo é mais fraca do que essa vontade de fazer. E a outra questão é o ganho social. Ele pode mostrar para os colegas que ele é super corajoso, isso é um ganho na frente dos colegas, então ele vai e faz. O que a gente precisa? Se essa parte não está pronta ainda, tem que usar a do outro, pai e mãe. Pai e mãe tem que estar presentes. Você não vai pegar carona em ônibus, em caminhão, em qualquer coisa. Você vai pedalar. Se não for assim, vai ficar sem bicicleta. Tem que ser duro. Agora, dizer assim, o meu filho, ele é muito querido, ele jamais vai fazer isso. Uma ova. A gente sabe que o cérebro ele vai fazer, porque o cérebro não está pronto. Então, se não tiver pai e mãe bem presente, colocando regra, assim, ele vai acabar indo para as emoções e acabar fazendo uma barbaridade dessa e perdendo a vida. Gente, ninguém chegou para você pai, para você mãe, para você vó, para você vô e disse que era fácil educação, não. É fácil educar um ser humano? Não é fácil. É uma das coisas mais difíceis que existem no mundo. Acho que você nunca fez nada mais difícil do que educar um ser humano. Nem uma prova da faculdade. Tem um outro detalhe, cara, desculpa te interromper. É assim, infelizmente existe na nossa sociedade algo assim, não é filho meu, eu não vou me meter. Por quê? Se os carros que estão em volta começassem a buzinar, o ônibus parasse, não tem mais como continuar. Agora o que acontece? Olha que loucura, todo mundo vem e não faz nada. Então a gente deixa isso porque sabe que, infelizmente, quando alguém se mete na educação do filho do outro, vai dar problema. Porque o pai se revolta, o pai fica chateado, o filho é meu, você não tem que se meter. Tem que se meter sim. Tem que se meter sim. Ele não mede o risco de forma adequada, então a gente tem que ajudar. Muito importante. Vamos para as nossas interações, porque já tem interação chegando aqui. Júlio dos Santos, eu mesmo por várias vezes peguei Júlio do céu, não imaginava o perigo que estava correndo. Hoje, olhando, eu vejo que isso é um perigo que pode levar à morte. E como evitar esses feitos que parece bom ao que está praticando, mas pode levar à morte fatal. Muito bem, mais interação, produção? Vamos passar uma, porque tem bastante interação hoje, eu vou lendo algumas, tá? José Edson Leandro, pegar rabeira é perigoso, mas quando crianças e adolescentes não querem saber das consequências, para eles é só uma brincadeira e um divertimento, eles não pensam no perigo. Pois é, foi o que o Marcos falou, né, gente? Tem que usar o cérebro da mãe e do pai nesse caso, né? Vamos pro próximo. Fátima Ferreira, oi querida. Boa tarde, Carla, amo o seu programa, sou Fátima e moro em Jereissati, Maracanaú, Ceará. Que delícia, obrigada, querida. É muito perigoso pegar rabeira. Aqui em Maracanaú, os adolescentes costumavam surfar nos trens. Graças a Deus que aqui agora é metrô. Deixa eu ler o resto da mensagem. Mas era moda, aconteciam muitos acidentes, inclusive uma amiga perdeu o filho, perigoso e triste. Gente, isso é muito sério, né? Então eu falei aí sobre o surfar em cima de ônibus, até de caminhão, né? Os caminhoneiros que estão nos assistindo sabem bem o que é isso, não é fácil. E aí a gente fica com uma situação. Não, o motorista que é culpado. Gente, ele está trabalhando. Peraí, o trabalho dele é dirigir um ônibus. Esse é o trabalho dele. Aí ele tem que parar o ônibus, sair dando tabefe na cabeça dos meninos, como é que é? Muitas vezes o condutor não vê e não há condições técnicas para isso. Afinal, se ele está fazendo bem a sua função, ele está atento em conduzir o ônibus. E o ônibus é feito para levar pessoas e, em alguns casos, até bicicleta, em linhas que permitem que você entre com a bicicleta dentro do ônibus. Dentro do ônibus, mas não fora, não pendurado. Mesma situação do caminhão ou de qualquer outro veículo.
Daí esse assunto suscita aquela questão de, tá bom, mas e quem que está olhando então? E esse quem que está olhando, se a legislação, se a fiscalização não está olhando, os coleguinhas estão olhando. E aí, como tem isso que o Marcos nos explicou, que é muito precioso, né? O que vale naquela tomada de decisão é a emoção, e quem está me olhando e pode ou me acusar, me destruir, que eu não quero, ou pode me aprovar, que é a que eu estou buscando, é a emoção. O racional daí não veio porque não está maduro, porque talvez pai e mãe estejam ausentes, ou também não estejam dando, ou não tiveram oportunidade, nem sabem que a criança está fazendo isso, é mais assunto ainda para discutir como que a sociedade funciona, mas também porque a legislação, a fiscalização também não está olhando, não dá conta de ver isso. Olha, inclusive, chegando nesse ponto, a gente quer mostrar para vocês que os ônibus aqui em Curitiba, inclusive agora, eles têm adesivos nos ônibus, escrito ponto cego, que é onde o motorista não consegue visualizar. Se você estiver nesse ponto do ônibus, ele pode te atropelar. Então você não pode parar nesse lugar. Vamos mostrar, pessoal, por favor? Pode abrir a imagem aí, ó. Esses são os pontos cegos do ônibus, tá? E claro que ainda tem a traseira, que a gente sabe muito bem que até tem alguns ônibus que tem a câmera de ré, mas é só quando ela é engatada, né? Só quando ela é acionada. Quando ela não é acionada, quando o motorista está indo para frente, ele não tem como visualizar o que está acontecendo lá atrás. E é ali onde estão esses meninos e meninas também. E não tem só criança, não tem só adolescente, tem muito homem barbado pegando a rabeira. Sabe aquela coisa assim que não dá para acreditar? Esses avançaram na idade, mas não amadureceu essa parte. Me conta agora, mano. Como que é isso? Porque a criança e adolescente ainda a gente ainda dá um jeito. E os barbados, como é que faz? Exatamente. Quando a gente vê uma pessoa, um adulto, fazendo uma barbaridade dessa, ele sabe do risco, ele conhece o risco, mas ainda está entrando nessa questão. Eu vou fazer porque eu quero provar para mim mesmo que eu tenho coragem, capacidade e tal. Então ele ainda tem um ganho emocional em relação a isso. Mas, olha só, o ganho emocional está ainda maior do que o ganho da tomada de decisão. Ou seja, ele é um imaturo. É um imaturo. Ele está tomando uma decisão baseado na sua própria imaturidade. Agora, não é porque ele não tem o cérebro pronto para isso, mas ele não desenvolveu os fatores básicos para tomar decisão de forma correta. Então, assim, se um cara desse arrisca a própria vida tomando uma atitude dessa, é porque ele não tem os mecanismos sociais básicos para dizer, eu não vou fazer isso porque eu posso me prejudicar, posso morrer e tal. Tem vários casos também, da gente percebe assim que a pessoa estava dirigindo e aí derrubou algo e segura a mão, o volante com uma das mãos e vai lá e buscar. É super perigoso. Um pequeno movimento aqui te tira da rota, né? Mas muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque às vezes é falta também de conhecimento. Aí a gente entra numa outra área. Os países que estão tendo educação do trânsito nas escolas, dificilmente acontece uma coisa dessa. Por quê? Porque as crianças já são preparadas para perceber que esse tipo de atitude é bobeira, esse tipo de atitude é imaturo. Então, quando eles sabem disso, o próprio grupo diz, pare, não vai fazer uma coisa dessa. A gente viu que é bobeira fazer. Então, a gente precisa de educação de trânsito nas escolas também. Exatamente. Meninos, vocês vão ficar aqui comigo, eu vou seguindo aqui o programa, vamos fazer assim, ó. Você que está nos assistindo agora, você vai continuar aqui comigo, eu vou chamando aqui outras informações aqui sobre o nosso programa que a gente desenvolveu aqui para ocupar esse espaço importante e a gente vai falando sobre esse tema, continua mandando mensagem pra gente e a gente vai estar mostrando aqui, combinado? Bom, então vamos com as nossas interações sobre o assunto de pegar rabeira, um absurdo que vem acontecendo em todo o Brasil. Aliás, isso acontece já há algum tempo, isso não é novidade, mas diante da morte de um adolescente, né, algumas semanas aqui em Curitiba, isso veio à tona e virou o assunto da internet no momento. Vamos ver aqui, gente. Isildinha dos Santos, tudo bem, querida? Boa tarde, muito perigoso pegar rabeira na minha infância, fiz muito isso. Isildinha? Olha aí, ó, falei das meninas, olha aqui, ó, Isildinha. Hoje penso que
o perigo que eu corri. Eu morava na roça e era muito longe, daí pegava carona com ônibus. Meu Deus, obrigada pelo livramento. Aí uma outra situação também, né? Agradecer Esse mesmo. comentário dá pra ver, né? Que ela, na época, não percebia o perigo. E agora ela pensa, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Graças a Deus fui salva. Então dá pra ver bem que agora que o cérebro dela tá maduro, ela reconhece o perigo que passou. Não, e era uma questão de necessidade, né? Porque aí, pelo que a Isildinha falou, ela morava na roça, a escola era longe, não tinha dinheiro para pegar o ônibus e pegava rabeira para chegar até a escola mesmo. Então, assim, a necessidade também ocorre em muitas situações na vida da gente e a gente não pensa mesmo, né? Eu acho que é a mesma situação que você tá passando fome, você não ter como alimentar seus filhos e cometer um crime, por exemplo. É uma situação muito, muito difícil. Mas nesse caso, especificamente, a gente está falando, né, de jovens, né, de pessoas que não têm realmente uma pilha de louça para lavar em casa. Não tem um terreno para carpir, não é possível, gente. A falta de ter o que fazer para chegar nesse ponto. Falta terapia cheia, né? Terapia cheia de louça. Sabe, né? cara, que uma das coisas principais na educação dos filhos é dar tarefas domésticas. E não é só para a mãe e o pai ter ajuda em casa, não é só isso. A criança que participa, ela se sente parte da família. E esse sentimento é um dos principais sentimentos contra o suicídio. Olha que interessante. Se a criança se sente parte da família, ela não pensa assim, o que estou fazendo aqui nesse mundo? Não, ela até faz parte. Ela parte de uma família, parte de uma escola, parte de um grupo de amigos. Então esse sentimento de pertencer é extremamente saudável. Por isso que muitos adolescentes fazem parte de um grupinho que arrisca a vida. Mas aí é um outro problema. Mas eles se sentem parte daquele grupo. Então o que a gente pode fazer com esses grupinhos? A gente tem que dizer, esse grupo você não vai fazer parte. A gente tem que ser duro. Por quê? Porque se é um grupo, ele vai se sentir parte e isso é forte para ele. Mas vai te levar para o perigo. Então não faça parte, vai ter outros amigos. Arranje outros amigos, mas esses você não vai ter. Gente, a gente vai falar sobre esse assunto aqui ao longo do programa. E agora, obrigada, Luquinha. Gente, vamos ler mais uma interação aqui, ó. A Dirce mandou. Olá, Carlinha, realmente é muito perigoso. Meu esposo, quando criança, teve essa atitude maluca. Ele caiu e se machucou todo. Graças a Deus ficou tudo bem. Coisas de crianças e adolescentes. Beijos, Carlinha, amo você. Beijo, Dirce. Muito bem, a gente vê pessoas mais maduras falando, lá no passado, o fulano fez, eu fiz, a ciclana fez. Quer dizer, a gente vê que isso não é uma coisa nova, né? Que bom que a gente reconhece que as coisas do passado nós fizemos com muito perigo, eram muito erradas. E é claro que essa postura, esse conhecimento, a gente agora tem que passar aos nossos filhos. Tem que explicar a eles. Muito bem, intervalo rapidinho e a gente volta já já ainda com esse assunto e com as interações de vocês. Eu volto já. Muito bem, agora eu quero saber, Celso, o que está sendo feito sobre esse absurdo da rabeira, né? Que virou um assunto mais comentado hoje no Brasil. Comentei já no primeiro bloco que nós temos legislação para punir, fiscalizar e punir condutor e ciclista. Mas todo o nosso sistema de trânsito está baseado em número de chassi, placa do veículo, número Renavan e documentos pessoais, né, CPF e RG. Acontece que se a pessoa não é proprietária de veículo e não tem CNH, ela não existe para o Detran. E todo o sistema de fiscalização só pode operar naquilo que é dado tratável pelo Detran. Por isso, embora esteja na lei, não há como na prática fazer isso. Bem, tem vários esforços que tentam contornar, como, por exemplo, aprender a bicicleta, né? Recolher para o pátio. Temos experiência já não muito boa nesse sentido, porque começa a dar muita confusão. Mas é inegável que o olho da fiscalização faria toda a diferença. E tem multa, tem apreensão de bicicleta, tem os dispositivos colocados em ônibus, Isso, para né? Facilitar, para ampliar a visão do condutor, para que ele possa, através de uma câmera ou de sensores, né, visualizar quem está atrás, enfim, Tá ótimo. que tem alguém na rabeira. Tudo isso vai ajudar, tenho certeza absoluta, e é um esforço válido. Mas, como sociedade, nós temos que olhar para o que está atrás. E o que está atrás é a falta de fiscalização. Os órgãos de trânsito não têm agentes suficientes e uma grosseira falta de percepção de risco de todos.
E isso é consequência de uma educação para o trânsito que não veio. Pois é, Marcos, e daí? Como é que fica essa situação? Olha, os pais precisam entender duas coisas que são fundamentais. Para educar bem uma criança, a gente precisa dessas duas. Se uma delas faltar, não vai dar certo. A primeira delas é vínculo, carinho, afeto e tal. O pai tem que ter intimidade com o filho. Filho, o que você fez hoje? O filho tem que ter coragem e a possibilidade de contar. Se ele tiver medo de contar, tem alguma coisa errada. Então, primeira coisa, tem que fazer vínculo com o filho. E a segunda coisa que está faltando muito, autoridade. Pai tem que exercer autoridade, pai e mãe. Pai não é amigo do filho, mãe não é amiga da filha. Eles são pais, podem ser pais muito afetivos, devem ser muito afetivos para dar certo, mas tem que exercer autoridade. Então tem que colocar limite, tem que colocar regra e tem que, como são adolescentes, não adianta só proibir, tem que combinar o que é que vai acontecer se você descumprir a regra, porque daí você não é o carrasco, a mãe não é a carrasca do filho, a mãe é apenas aquela que vai fazer cumprir o combinado. Exatamente. Não cumpriu, vai ter consequências sim, e a mãe deixa de ser a carrasca porque já está combinado. Então, vamos obedecer mais esses princípios que a educação dá certo. É isso aí. Meninos, muito obrigada por vocês terem vindo, por terem Foi um participado prazer. do programa. Eu acho que foi, Obrigado. assim, muito interessante para a gente poder discutir um tema que acontece há tanto tempo e que a gente precisa realmente de abrir os nossos olhos para os perigos. Muito obrigada. Mais uma vez. Valeu. À disposição.